Olá, tudo bem? Então vamos fazer os importes aqui necessários da nossa classe de teste do nosso primeiro caso de uso, né, do criar livro. Vou só minimizar esse menu lateral aqui. Então, de cara a gente já pode perceber que a gente vai precisar importar o próprio caso de uso, que ele já está aqui. Eu vou até agilizar assim, ó, vou copiar aqui, tá? O namespace do caso de uso. Vou fazer o import dele aqui, então create book. Eu posso chamar aqui o caso de uso, né? Então, book create, no caso, create book use case, beleza? A gente pode copiar daqui, ó, do create book até o use e já fazer o seguinte, pegar aqui o namespace DTO e carregar já o nosso input e output. Então, book create input e eu posso já copiar aqui, ó, book create output DTO, já importar tudo de uma vez aqui, certo? O próximo participante aqui desse caso específico de teste foi a chamada aqui do book mais do Eloquent Model, né? Então vamos também já importar ele aqui. Eu vou importar ele aqui acima só para deixar organizado. Então use app models book. Isso aqui já é conhecido da gente, certo? Beleza, acho que o outro que vai ser necessário aqui basicamente é só o repository. Então eu vou até copiar aqui, ó, book Eloquent repository. Vou fazer aqui, ó, use. Claro que eu vou colocar o namespace dele, mas eu posso vir aqui, ó, book Eloquent repository e copiar o namespace dele aqui, ó. Tá? Vou voltar e já colocar certinho. E aí colocar a contrabarra aqui do book. Beleza, acho que é isso que a gente precisa. Deixa eu ver certinho aqui. Certo? E o book model, ele está certinho aqui, tá? Então, agora é a hora da verdade. A gente vai rodar o teste filtrando até por essa classe create book use case test. E aí, claro que o que for necessário corrigir, a gente vai corrigir juntos. Então vamos aqui, eu vou limpar minha tela. Deixa eu procurar o comando aqui, filter. Vou colar aqui o nome create book use case test. E aí já tivemos uma falha, vamos entender ela aqui, tá? Está reclamando do book repository interface. Mas vamos aqui acima para entender melhor. Milling pub domain shared repository interface não foi encontrado, tá? Deixa eu fazer aquele composer dump-autoload e verificar se esse é o problema. Caso não, a gente vai voltar para corrigir os namespaces. Beleza. Está me reclamando aqui que o meu create book input DTO localizado, ele não está em conformidade com o PSR4 autoload. E o output DTO também. Então vamos já corrigir isso. Deixa eu vir aqui no nosso input. Deixa eu só verificar aqui. Create book. Verdade, né? É book create input DTO, que inclusive é o nome do arquivo. E basicamente a mesma coisa no output, certo? Inclusive, deixa eu até ver se no teste eu chamei dessa forma mesmo. Certinho. Book create input DTO. Book create output DTO. Beleza, é isso mesmo. Vamos lá. Foi só o nome que eu inverti ali dos DTOs. Vou limpar, vou mapear novamente. E aí eu vou dar um corte para agilizar, tá? Beleza, foi até rápido. Agora sim, saímos dos warnings. Agora vamos rodar o teste aqui. Beleza, certo. Então, questão de namespace já foi tudo atualizado. Então, continua o erro aqui que ele não encontrou o nosso repository interface. Então, vamos já corrigir lá no nosso caso de uso, né? Então, vamos aqui. Inclusive até um detalhezinho para a gente já corrigir mesmo. Eu não me lembrava desse detalhe. A gente não importou no use case de fato, né? A gente não importou o book repository interface.
nem o book create input DTO. Inclusive, vamos até importar aqui use. Deixa eu vir aqui ó, no book repository interface. Deixa eu fechar esse input DTO aqui. Deixa eu fechar o output DTO. O interactor DTO também. Deixa eu copiar o namespace do nosso repository. E aí eu vou importar ele da interface do repository do livro. Tá? E eu também posso copiar o namespace aqui do use case. Fazer aqui o use. E chamar o nosso book create output DTO e o input, porque eles são usados aqui também, certo? Então aqui acho que é tranquilo, né? Acredito que essa questão de namespace para vocês é bem tranquilo. E aí nós estamos mapeando e rodando os testes para verificar se está tudo ok. Ele reclamou para a gente, vamos aqui no terminal, do repository interface não ter sido encontrado. E aí ele mostra pra gente aqui, ó, no book repository interface, no caso, o repository interface ele não foi encontrado, tá? Então vamos vir aqui no book repository interface, certo? Vamos olhar aqui, shared repository, então basicamente faltou só o repository aqui, ó, repository, que eu não corrigi na hora que eu importei a interface base, tá bom? Então é isso, vamos rodar novamente os testes para verificar se tudo passa ou se a gente cai em outro erro. Beleza, caímos em outro erro. Aqui é outro ponto legal, que ele, no nosso mock, com respeito ao book, eu também provavelmente, vamos aqui no nosso Eloquent Repository, book Eloquent Repository, vou fazer o use app models book. Acabou passando também desapercebido. E é isso. Por enquanto, com respeito a esse erro aqui, vamos limpar aqui, verificar se já cai em outro, certo? Agora a gente veio aqui para o erro do nosso, tá? Então a gente espera o book create input DTO e ele está recebendo o, tá? Faltou o DTO aqui, ó. Tá comparando aqui os dois namespace, tá bem assim sorrateiro ali o erro. Então, foi o import aqui, nesse caso, create book, faltou o DTO aqui, ó, DTO. Isso na implementação do use case, tá? No import. Beleza, vamos lá. Por enquanto está dando só erro de imports mesmo. Deixa eu limpar a tela aqui, rodar novamente pelo use case. E aí, tranquilo, agora a gente já veio para baixo, para o book. Ah, verdade, mais um import, faltou. No use case, eu esqueci de fato do import da entidade, que ela é usada aqui, tá? Então, só corrigindo aqui. Isso baseado no teste, tá? É um passo realmente que existe, de fato, tá? E aí vamos verificar aqui, ó, o book create output DTO, provavelmente também call to defined function. Ah, verdade. Aqui foi já erro meu mesmo. Então, eu vou retornar uma instância do book create output DTO. É isso que eu preciso, tá? E a importância dos testes é essa de fato, tá bom? Beleza, agora deixa eu verificar aqui. Ah, sim, isso aqui, só para deixar claro para vocês, para não ficar ao léu, né? Eu só defini o permitindo no label, mas não passei valores padrões aqui. Então, a gente está me reclamando que eu só passei 2 parâmetros para o output DTO e tem mais argumentos. Isso aqui é tranquilo de resolver. Deixa eu fazer aqui um Ctrl P, deixa eu pegar aqui o book, create output DTO. Vou colocar aqui igual a nu, certo? Porque aí eu opto ou não por passar os parâmetros, tá bom?
Beleza, tirei a última vírgula aqui. Agora vamos rodar o nosso teste, corrigindo esse último warning aqui que tivemos. Agora sim. Agora, nesse momento, tudo testado em unidade com respeito ao caso de uso de criação de um novo livro, tá? Ou criação de um livro. No caso, quando cria, né, a gente sabe que é novo tecnicamente ali, que está sendo criado, né? Então, já passamos, e aí só para deixar tudo claro com respeito e visualizando o teste do caso de uso, a gente tem um caso de uso que vai manipular a entidade, certo? Para criar um livro. A entidade, nesse caso aqui, ela guarda as regras de negócio. Então, eu preciso passar nela para validar se o que você me entregou está dentro da regra mapeada do meu negócio de fato, tá? E aí, lembrando que não é validação de request, isso vai existir lá no controle. Antes de chegar no controle, a gente valida. Mas também tem que haver essa validação das regras de negócio para saber se está tudo ok dentro do que é mapeado pelo teu cliente no business dele, no negócio dele. Tá bom? E aí, lembrando que a interação com essa entidade foi feita por meio de um primeiro caso de uso de criação dessa entidade, no caso de um livro. Tá? E aí a gente tem dependências nesse caso de uso, que é o input, que já é basicamente padrão, você tem um input, você não passa o dado diretamente para o use case, você entrega um input com esses dados, tipo um envelope. E nesse caso, como o caso de uso ele tem a ver com criar um dado, nesse caso já preciso de um gateway, de um caminho para fazer a criação no banco de dados. O caminho para a gente aqui foi o repository. E aí, o repository, eu não... Tecnicamente, se você perceber, eu poderia deixar, se eu tivesse só codando, sem teste, vamos pensar assim, eu poderia ter deixado essa ideia de criar o book Eloquent Repository para depois, porque eu tenho um contrato de repositories que me garante que quem respeita esse contrato vai ter basicamente aquele método create, que é usado dentro do nosso caso de uso, certo? Então, não dependi aqui, ó, no caso de uso, na implementação do caso de uso, eu não dependi do Book Eloquent Repository. Não. Eu estou dependendo de um Book Repository Interface. Quem respeitar essa interface vai conseguir conversar com esse caso de uso de criação, tá? Nesse caso específico, onde eu preciso de um método criar, que vai me permitir criar um dado no banco de dados. Então, tu percebe que essa linha aqui, o concreto dela pode ser postergado para depois, quando eu precisar de fato, tá? E eu não estou atrelado a um concreto, eu estou atrelado a um abstrato, a uma interface. Então aqui já entra novamente aquela ideia da inversão de dependência no quesito do caso de uso. O caso de uso ele é algo único, ele tem um trabalho, então a coerência, a responsabilidade única também está atrelado aqui, certo? E aí você vai percebendo que o Solid, não muito, né? O Solid em si ele vai estar em todas as camadas ideais aqui do nosso arquitetura limpa, tá? Então eu espero que com esse primeiro caso de uso, por mais que tenha tido muito detalhezinho, muito dessas interfaces, muito desses pontos, a gente só vai crescer de modo a adequar quem vai conversar com a gente, tá? E quando for necessário criar coisas novas, a gente vai seguir esse ritmo tranquilo de criar com calma o que for necessário, agrupando os iguais, semelhantes, né, tá? Nesse caminho. Agora a gente vai continuando para fazer o use case de converter um livro, entender o que é necessário para isso, converter os markdowns em um PDF. Então, primeiramente, nesse primeiro momento, um serviçozinho mais simples, depois eu posso incrementar e entregar um código no final do curso que faça algo mais elaborado, tá? Mas o que eu mostrar aqui vai ser bem legal, já te dando um pontapé para você incrementar algo interessante aí no futuro, nos negócios ou qualquer coisa assim. Tudo bem? Então é isso, vamos continuando, até mais.